Eu, Célio de Souza, ex-consultor legislativo e ex-diretor da consultoria legislativa, é um grande prazer de rememorar uma passagem para mim muito feliz no meu trabalho na casa. Eu havia ingressado em 68 ainda no departamento de taquigrafia, na área de técnica legislativa, e em 78, após a aprovação no concurso público, eu assumi então como consultor, na época, assessor legislativo. E lá permaneci até a minha aposentadoria. Meu nome é Edmilson Caminha, eu sou cearense de Fortaleza, sou jornalista, professor e servidor público. Em 1990, eu me submeti a um concurso público para a então assessoria legislativa da Câmara dos Deputados. À época, a assessoria era dividida em 20 áreas, das quais 19 específicas, 19 com alto grau de especialização e uma única área inespecífica que era aquela à qual eu me candidatava, que era a área de redação parlamentar. Eu me chamo Cláudia Deude, eu cheguei aqui em fevereiro de 1991. Num período muito bom para o parlamento, para o Congresso, porque a gente tinha tido a promulgação da Constituição de 88. Então, um período de muita animação no sentido de fazer uma nova legislação, uma legislação mais democrática. De 91 até 2019, que eu trabalhei na consultoria, são 28 anos e 9 meses, trabalhando sempre na área de previdência social. E mais agora no final, com assistência social. Bom, meu nome é Sueli Araújo, eu trabalhei na consultoria legislativa da Câmara dos Deputados entre 1991 e o ano de 2020, quer dizer, 29 anos de consultoria, na área 11, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Essa área foi criada exatamente no meu concurso. O concurso foi realizado durante o ano de 1990, entramos em fevereiro de 1991. E fomos eu, José de Sena e o Maurício Mercadante, que ainda está na ativa, os 3 pioneiros aí na área. Meu nome é Davi Carneiro, eu hoje estou com 33 anos. A minha área é a área 19, que é a área de Ciência Política e Direitos Humanos. E a gente acompanha aqui mais diretamente, as comissões de Direitos Humanos e a Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. Eu cheguei aqui na consultoria legislativa em 2018, no final de 2018, e como um dos consultores mais jovens do concurso, E o que foi muito legal foi entrar em contato com muita gente assim, muito experiente, muito qualificada, que me recebeu assim, num ambiente muito estimulante, Então, essa é a recordação que eu mais guardo assim, dos primeiros meses, primeiros anos aqui na consultoria. Foi uma experiência exitosa, muito feliz, porque houve um encontro de uma vocação, de um perfil profissional com as demandas que nos chegavam. Era empolgante atender aos pedidos, às solicitações de assessoramento, de acompanhamento de projetos, de debates. E isso, o trabalho nas comissões, no plenário, sempre me deixaram muito envolvidos, muito compromissados. O começo todo sempre é desafiador, não é? Mas eu me senti muito à vontade, porque eu vinha já de grandes trabalhos no exercício da profissão advocatícia e na consultoria educacional. Eu trabalhei muito com projetos educacionais, então eu me senti muito à vontade para desenvolver aquilo que era demandado à consultoria. Com o tempo, eu fui inclusive convocado para ser um coordenador da área de projetos. E aí para mim foi o máximo, porque eu recebia projetos para fazer uma revisão, principalmente de técnica legislativa, mas ali eu me empolgava com os conteúdos que vinham na área de saúde, educação, transporte, segurança, relações internacionais. Aí desenvolvi aquela visão transdisciplinar, multidisciplinar, que é uma característica do perfil do consultor. Que se pede ao consultor não é só a especialização, porque o grande especialista, o profundamente especialista, ele perde um pouco a visão de conjunto. Então ele tem que ser multidisciplinar, quanto possível, mas buscando também um conhecimento técnico bastante profundo. Então eu sempre disse que o redator parlamentar é um especialista em generalidades,
porque nós temos de escrever sobre tudo, né? Então eu repito o que o Fernando Sabino dizia sobre o cronista. Ele dizia: o cronista é um especialista em generalidades, pois o assessor legislativo, hoje consultor da área de redação, também, porque nós tínhamos de produzir textos, discursos para o pequeno expediente, para o grande expediente, sobre todos os assuntos em discussão no parlamento ou com interesse para a sociedade. Foi um belo desafio, eu sempre encarei esse trabalho como um desafio intelectual, porque nós tínhamos de produzir, às vezes no mesmo dia, 2, 3 textos de naturezas completamente diferentes. E textos em que nós nos dávamos por inteiro, dávamos o melhor de nós para que o deputado pudesse defender com honestidade e, sobretudo, com riqueza de argumentos, as suas ideias e as suas propostas. Eu diria que o consultor, ele é mais que um espectador. Ele é um ator coadjuvante, né? Ele não tem fala, mas ele vai trabalhar no bastidor para que essa lei seja da melhor forma escrita, né? Para que o conhecimento mais moderno que se tenha seja traduzido dentro daquela lei, seja colocado dentro daquela lei. Ele vai orientar o deputado, às vezes o deputado tem uma postura e você vai lá e você vai conversar com ele, vai trazer conhecimento a ele. A função do consultor é subsidiar tecnicamente os parlamentares, as comissões, os órgãos da casa, em tudo que tiver a ver com aquela área, com a sua área de atuação na consultoria, né? Então, esse apoio, ele vai desde a elaboração das minutas de projeto de lei e minutas de pareceres, até estudos técnicos, acompanhamento do que acontece no executivo. Algumas vezes, inclusive, trabalho junto com o Tribunal de Contas da União em alguma auditoria operacional. Então, tem um trabalho amplo, né, que passa por comissões parlamentares de inquérito. Tudo que o parlamento faz, você tem que ajudar e ajuda independentemente do partido político, né? Somos servidores da casa e designados para temas específicos e temos que fazer o melhor possível para dar todo o subsídio que o parlamentar precisa. Da graduação até o doutorado, né, a minha formação ela é toda em direito, né? E assim, eu não sabia que existia, né, a carreira de consultor, nunca sonhei em ser consultor, mas eu lembro assim que um dia um amigo meu, né, chegou e me falou, né, de uma carreira que a gente podia estudar e ao mesmo tempo ajudar o país, né? Então, claro, né, essa é uma visão assim, bastante idealizada de todo o processo, né? Mas me chamou muito a atenção. E aí eu resolvi estudar para o concurso, né? Passei, né? E assim, eu posso dizer que apesar de todas as dificuldades, né? Todos os problemas do parlamento, todas as dificuldades sociais do país, talvez o ambiente que eu vivi, que eu vivo aqui, e talvez muito por conta da área assim, que eu atue, né? Eu posso dizer que superou minhas expectativas. Eu sempre disse que a maior parte do nosso trabalho, embora tenha a produção intelectual, tenha a criação intelectual e até um trabalho proativo, quando nós tomamos a dianteira para levar soluções, equacionar problemas e trazer respostas para os parlamentares, mas nosso perfil exige um comprometimento com o papel do consultor. E principalmente um papel que se sabe de antemão que é anônimo. Eu sempre brinquei com meus colegas, amigos, dizendo que o consultor deveria ser abstrato, anônimo, esotérico, oculto e virtual. Só não pode ser fictício, tem que ser bem real, porque a produção dele tem que ser bastante convincente. Os colegas do concurso de que eu participei, eu acho que nós tivemos o privilégio de participar de uma mudança profunda na estrutura da Câmara dos Deputados e, consequentemente, da consultoria legislativa. Para que se tenha uma ideia, quando nós tomamos posse em 1991, na consultoria legislativa havia
um corpo de datilógrafas, porque havia colegas que escreviam o texto à mão. Esse texto ia para uma datilógrafa que passava o texto para a lauda que chegava ao deputado. Quando nós começamos em 1991, um deputado ele pedia, suponhamos, um trabalho sobre as fronteiras do Brasil na Amazônia, problemas ligados à fronteira do Brasil na região amazônica. Então, se era para um grande expediente, eu tinha de estudar essa matéria, eu tinha de me preparar para escrever. Então, o que se fazia? No SED, no Centro de Documentação e Informação, havia uma gigantesca coleção, e quando eu digo gigantesca, eram milhares e milhares de recortes de jornal e revista sobre todos os assuntos. Então, o assessor legislativo, ia ao SED para fazer um pedido de matéria sobre o assunto X. O SED precisava de 2 ou 3 dias para preparar esse material e fazer chegar à mão do consultor, que levaria outros tantos dias para ler aquilo e começar a escrever o discurso. Hoje isso se faz instantaneamente. Eu abro o computador e eu terei acesso a todas as informações de que eu preciso sobre a Amazônia. Trabalhar com emendas constitucionais é sempre uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo prazerosa, né? Porque você tem que costurar um texto que tenha aprovação da maioria esmagadora dos deputados, né? Então, é você sentar à mesa várias e várias vezes para discutir e rediscutir a matéria, né? Fazer pequenas alterações textuais, às vezes uma vírgula pode fazer uma diferença, a troca de uma palavra pode fazer diferença na aceitação de um texto, ter paciência para ouvir várias pessoas que vêm até o Congresso. Eu acho importantíssimo porque nas audiências públicas ele ouve a população inteira, né? Todas as pessoas são chamadas a colocar suas posições, né, a favor e contra. Então, acho que é importante esse exercício de democracia, né? E a gente, quando trabalha numa emenda constitucional, a gente vê isso mais perto ainda do que num projeto de lei. A área ambiental é uma área com muito pedido, com muita demanda, seja para os parlamentares mais ambientalistas, seja para os ruralistas, ou parlamentares mais com uma visão mais tradicional de desenvolvimento, né? Menos afetos à questão ambiental. E você tem que dar conta de assessorar essas diferentes visões, né? Esse é o desafio do consultor, né? Não é simples. Muitas vezes você faz um projeto e você mesmo depois vai ter que derrubar o projeto que você acredita ou vice-versa, né? Um projeto que você não acredita também você ajuda a derrubar. Então é uma vida muito dinâmica, é um aprendizado constante. A dinâmica da consultoria, o que eu fazia na consultoria, acho que trouxe para mim muito do que eu sou hoje, na verdade. É um aprendizado assim diário. Eu acho que tiveram alguns momentos assim muito marcantes, né? Agora mesmo eu estou vivendo um deles, que é poder trabalhar na comissão de juristas que vai revisar a legislação sobre racismo no Brasil. Tem sido um momento assim muito significativo, não só porque a gente assim consegue discutir os problemas, alguns dos maiores problemas do país, né? Como, por exemplo, o número de jovens que são assassinados todos os anos no país, né? Agora, né, o retorno do problema da fome, como também da gente pensar nesses problemas nacionais com uma série de pessoas, né, que vêm dos movimentos sociais, que vêm da academia, que vêm, né, do poder judiciário, do poder executivo, e poder sentar na mesa com essas pessoas e discutir esses problemas, eu acho que é muito marcante. Eu vivi momentos empolgantes, como quando estive, por exemplo, numa fase crucial da vida brasileira, quando assessorei a presidência do Senado, em plena época de passagem do regime autoritário para o regime democrático. E foi uma época dificílima, mas eu estava fazendo o possível para contribuir. E vivi em outras etapas também, quando lutamos na Constituinte, depois a aprovação do regimento da Casa para modernizá-lo e adequá-lo ao novo sistema constitucional, depois a nossa luta pela Conley, com a resolução que veio normatizar e atualizar,
a luta pela expansão do quadro de profissionais, nós chegamos a um ponto de termos 20 e poucos consultores para 500 deputados. Era impossível atender. Para mim, foi todos esses aparentes tropeços, na verdade, foram desafios que nós vencemos. Considero exitosa a minha passagem lá. Tivemos apoio de muitos colegas superiores, a direção da casa também nos deu muito apoio e alguns deputados foram à luta conosco, porque a consultoria legislativa está consolidada. Eu preferia escrever discursos defendendo ideias diferentes das minhas, se possível, radicalmente contrárias à minha ideia. Porque você escrever sobre aquilo com que você concorda é facílimo. Então eu gostava do desafio. Para mim era um desafio defender honestamente uma ideia com argumentos substanciosos, argumentos honestos, defender uma ideia que não era a minha ideia. Isso era um desafio para mim. Isso me motivava, isso me estimulava, né? Realmente como um exercício intelectual. Então eu acho que o consultor legislativo ele deve se conscientizar de que o papel dele é atender à demanda dos parlamentares, dos deputados, das deputadas, independentemente de definições ideológicas, preferências partidárias. Nós não somos servidores de governos, nós somos servidores do Estado. Somos servidores do Estado brasileiro. Então, esta é a consciência que eu acho, sempre senti que imperou entre todos os colegas da nossa consultoria. Tinha também um deputado que ele colocava a seguinte questão para mim. Isso no início, quando eu entrei aqui. Ele falou: Cláudia, um texto tá bom quando todos saem da mesa reclamando. Então, se todos estão dizendo que estão perdendo, ok, já está tendo um consenso ali de que todos cederam para fechar um acordo, né? Então, essa arte do acordo é muito importante, né? A gente não avança sem acordo. Eu não acredito muito em neutralidade. Você tem posicionamentos, né, como técnico. Você tem esse posicionamento como técnico, ele reflete uma parte ideológica também, mas você deve se manter o mais equilibrado possível e fornecer para o parlamentar, fornecer para quem está demandando serviço, todas as visões possíveis sobre aquilo que está sendo estudado, está sendo decidido. Eu nunca escondi o meu posicionamento, eu sempre falei, mesmo para parlamentares que eu sabia que tinham um posicionamento contrário ao meu, mas eu sempre falei. Mas eu procurava falar, olha, esse grupo pensa assim, o outro é de outra forma, há uma visão intermediária, nós podemos melhorar um pouco essa visão e você vai conseguir contentar pelo menos parte do outro lado. Esse tipo de análise eu acho fundamental, eu acho que faz parte da função do consultor. Eu diria que para ser um bom consultor, você tem que ser apaixonado pelo país. Eu acho que o fundamental é você ter espírito público e ser apaixonado pelo país. A gente tem ainda uma nação para ser construída, como dizia Aldaci Ribeiro, né? Não existe melhor lugar no mundo para se fazer uma nação como no Brasil, e a gente tem tudo por fazer. Então a gente precisa aí, né, de pessoas que estejam comprometidas com esse projeto. Aqui eu posso, pelo menos, participar assim, da discussão sobre um projeto de país, sobre a redução das desigualdades brasileiras, e isso me faz ter uma esperança realista no futuro. As dificuldades são muitas, é claro que a gente está falando, né, de uma casa assim, com diversas posições, mas assim, a força que eu vejo, né, habitar e passar por aqui, né, principalmente da sociedade civil organizada, me dá uma esperança no futuro. Eu tenho muito orgulho de ter participado de tudo isso, muito orgulho. Assim, é uma coisa que realmente assim, mudou minha vida, representa... Hoje, assim, eu sou o que eu sou, eu faço o que eu sou, né? Eu estou na sociedade civil, estou acompanhando política ambiental, estou botando a cara assim para todo mundo ver, né, o que eu penso. Tudo isso eu faço graças ao aprendizado que eu tive na consultoria legislativa. A coisa de todo mundo junto,
pessoas de diferentes formações que pensam diferente, né? Ajudando, tentando ajudar uma construção coletiva. Essa é a riqueza da consultoria. Não poderia querer mais nada do que aconteceu. Olhando para trás, eu não faria nada diferente. Os colegas da consultoria, o trabalho coletivo, fantástico, porque se você tem uma matéria, em geral as matérias elas não são puras, elas têm assuntos de outras áreas. Então você rapidamente conseguia uma informação sobre outra área, né, sobre outra, como é que eu trato essa questão, né, questões delicadas. Então você tem o trabalho coletivo muito bem feito ali. Hoje nós temos 22 áreas de atuação, então todos os assuntos são cobertos. Eu acho que não tem nada que eu pudesse fazer que me deixaria mais feliz do que eu ter trabalhado aqui no Congresso e ter trabalhado na consultoria. Me sinto honrado e grato a Deus pela oportunidade que tive de trabalhar em uma casa onde se escreve a história do Brasil, onde não só se escreve a história do Brasil, mas se decide o futuro do povo brasileiro. Isto é muito importante e é algo de altíssima responsabilidade. Acho que a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados chegar aos 50 anos de existência engrandece esta casa. Acho que é uma instituição que tem cumprido nobremente a sua função e o seu papel em uma instituição com a grandeza e a importância da Câmara dos Deputados, que não por acaso, orgulhosamente se diz, a casa de todos os brasileiros. Uma oportunidade que eu agradeço a Deus diariamente. Veio para mim, que eu digo, uma conjugação de perfis. Foi exatamente o perfil do trabalho legislativo, o trabalho que eu admirava, que eu gostei de fazer. Não é? Então, para mim, foi uma realização imorredora, está dentro da minha memória e do meu coração.